a gente cantou hoje de manhã, sempre a igreja fez parte deste momento de adoração, de louvor, a gente vai ver que não. Né? Que a forma que nós cantamos hoje, que a congregação canta hoje, que a congregação expressa seus louvores a Deus, veio a partir da Reforma Protestante também, junto com Calvino, junto com Lutero. E a gente vai entender o contexto que eles estavam inseridos, a igreja estava inserida, né, pré-reforma, e quais foram as mudanças, quais foram os impactos de Lutero e Calvino para a música dentro da igreja. Hoje nós somos frutos, o canto congregacional é fruto também da Reforma Protestante, nem sempre foi assim. Então, aí eu fiz um slide ali, a gente vai acompanhando pelo slide, e eu vou também ler algumas citações aqui, eu peço que os irmãos estejam atentos, porque são citações diretas, citações de especialistas, né, e pessoas que falaram sobre esse período. E aí, sempre quando eu for citar, eu falo com os irmãos também. Né? Então, que o Senhor nos abençoe aí, que a gente aprenda mais um dia sobre como louvar a Deus, né, da melhor forma, em espírito e em verdade, biblicamente. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Aí, então, como eu disse, a gente vai começar pelo contexto. Né? O contexto que Calvino, que Lutero, primeiro Lutero, na verdade, em 1517, né? Calvino bem mais depois, estava inserido. A música na história. A gente vê que a música sempre esteve na história, tanto do povo hebreu como da humanidade. Na Grécia era muito conhecida. E a gente tem um exemplo muito... o próprio livro de dos Salmos, né? O próprio livro de Salmos... é um exemplo disso, é um exemplo de que o povo cantava, e a gente vai lá abrir em Salmo 137 para ter a prova disso. Então, a música sempre esteve inserida em cada cultura, seja ela judaica, seja ela grega, seja ela cristã depois, né? E o Salmo 137 traz um exemplo disso. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Então, aí já entra um ponto. Harpas, né? Harpas é feito é um acompanhamento ao canto. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita, ou seja, que eu desaprenda a tocar, né? Que eu nem saiba usar as minhas mãos para a harpa, se eu esquecer de Jerusalém. Apegue-se minha língua ao paladar, ou seja, que eu nem consiga falar se eu não me lembrar de Jerusalém, se eu não preferir a Jerusalém, que é a minha maior alegria. Então, até aqui mesmo, a gente tem aqui um exemplo do canto, da importância do canto no povo do Antigo Testamento, e a gente vai ver qual foi a importância do canto também no Novo Testamento e a partir da Reforma Protestante. A música também nem sempre esteve inserida no culto. Isso começou a partir da Idade Média, né? A partir de um teólogo chamado Gregório. A gente vai falar um pouco sobre ele também. Então, a gente tem que entender esse contexto. Ficou meio pequeno, né? Mas eu vou falando ali sobre. A música pré-reforma. Algumas características da música antes da Reforma Protestante. Não era a congregação que cantava, como eu bem disse. Então, aqui, por exemplo, Juan e Thalita, que estavam aqui no Ministério de Louvor, não poderiam cantar. Quer dizer, eles poderiam cantar, porque era só o clero que cantava. E o que era o clero? Eram pessoas bem instruídas, filósofos, teólogos, pessoas que sabiam de música tecnicamente e poderiam estar lá na frente cantando. Então, o canto não era canto congregacional. A igreja não poderia cantar. Quem cantava era o clero. E para você fazer parte do clero, você tinha que ter um conhecimento sobre música, como eu bem disse, sobre filosofia, como história. E a linguagem também é um ponto muito importante. Os cânticos, né, as canções, eram todas feitas em latim. Então, a gente estava lá na Alemanha, com Lutero lá, e o canto era em latim. As pessoas não entendiam o que estava sendo cantado. O canto era do clero, ou seja, era uma coisa bem complicada, uma coisa bem assim, complexa. E, além disso, não se entendia o que estava sendo cantado. É a mesma coisa que chegar aqui e cantar em inglês, né? Pegar um dos hinos que nós cantamos aqui e cantar em inglês. A gente não entende o que está sendo cantado. Então, essa era a característica da música pré-reforma.
E aí eu coloquei ali embaixo algumas características em relação à forma do canto. Era uma forma polifônica. O que é polifonia? São frases diferentes e sons diferentes. Um exemplo, assim, para os irmãos entenderem, a música Tu És Santo. Os homens fazem uma parte, as mulheres fazem outra. De frases diferentes. Mas nelas se encaixam, né? Porque elas estão melodicamente ligadas. Mas imagina Tu És Santo, a primeira vez você escutando Tu És Santo em árabe. Então era uma coisa muito complexa, né? Só para dar um exemplo de o que é polifonia. Imagina então lá na Alemanha, nas igrejas enormes, né, aquelas catedrais, e o clero cantando aquela música complexa de forma polifônica, ou seja, com linguagem, com frases diferentes, com melodias diferentes. Então, é só para os irmãos entenderem o que era a música antes da Reforma Protestante. A música, os irmãos vão poder ver que ela está diretamente ligada ao conceito de culto. Antes da Reforma Protestante, até hoje né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem a missa. Então, um conceito de culto, na verdade, do ajuntamento dos irmãos na Igreja Católica é a missa, né, ir à missa. O que é a missa? Né? Que é a questão do sacrifício de Cristo. Né? A partir do momento que os irmãos estão lá, o sacerdote, o padre, né, enfim, realiza todos os atos litúrgicos, todos os atos sacramentais, é como se estivesse acontecendo o sacrifício de Cristo novamente. Com a Reforma Protestante, esse conceito de culto mudou e passou a ser um conceito de celebração, que é o que nós fazemos hoje, né? Em que nós lemos a palavra, cantamos louvores, somos exortados, participamos do sacramento da Santa Ceia. Então, a música está diretamente ligada ao conceito de culto. O Papa Gregório, como eu disse, que ele que instituiu a música no culto, antes da Reforma, que lembremos disso, era um grande admirador de música e chegou a apoiar a criação da Escola de Cânticos Romana, com a intenção de formar cantores profissionais. Então, para os irmãos entenderem que não eram todos que cantavam. E eu vou ler uma citação para os irmãos aqui, que fala a partir dos editos de Milão e Tessalônica. Editos eram quando os padres ou o Papa se juntavam e realizavam concílios. E aí, desses concílios, vinham os editos, né, que é como se fosse uma ata. Assim, em modo grosso dizendo. E aí diz assim, a partir dos editos de Milão, que foi lá em 313 depois de Cristo, e de Tessalônica, e principalmente da construção das grandes basílicas no início do período medieval, o canto litúrgico tornou-se aos poucos uma tarefa especializada. E aí ele traz uma informação aqui muito importante, que silenciou a congregação. Então, a gente vê no Salmo 137 as pessoas cantando, os irmãos cantando, né, lá em Babilônia, no exílio. E aí, no culto, agora, na Idade Média, esse canto é silenciado. Algumas tentativas de valorizar a participação do povo na música durante a liturgia ocorreram, mas a liturgia era majoritariamente estabelecida no período medieval, que criou um abismo entre o clero, como eu disse, o clero era um grupo bem especializado no canto, na filosofia, e o povo, tanto pelo idioma, que era em latim. Então, imagina a gente estar aqui no Brasil, né, todo mundo fala português, e eu vim aqui cantar em latim. Na verdade, isso ainda ocorre, né, de certa forma, em certas correntes da Católica Apostólica Romana. Então, tanto pelo idioma, quanto pela complexidade musical adotada pela música litúrgica, havia um abismo entre o povo e o clero. Né? O povo era mero espectador, só via, na verdade, o que estava acontecendo. Então, a gente já entendeu o contexto, né, do que estava acontecendo naquela época e como é que era o ambiente pré-reforma do culto. E aí eu trouxe ali um exemplo no YouTube para a gente só ouvir um pouco como que acontecia. Tem como... Natan tá aí? Tem como apertar esse link aí do YouTube?
Beleza, tá bom, obrigado. Então, imagina, a gente chegando de manhã, o canto era esse, o estilo era esse, né? Então, assim, a ideia era criar um ambiente para algo ficar um ambiente introspectivo, um ambiente de reflexão, etc. Então, por isso o clero cantava e a igreja não cantava. Então, a gente está chegando aqui domingo de manhã, na IPB de Nova Brasília, 9 horas da manhã, o canto seria isso aí, se fosse 1516. E aí a gente não entende nenhuma palavra do que está sendo cantado, né? Como é que a gente vai, na verdade, fazer a reflexão daquilo que a gente não consegue nem entender? Então, só para os irmãos terem uma ideia do que era o canto naquela época. Isso ainda ocorre, né? Isso ainda ocorre por quê? O conceito de música está diretamente ligado ao conceito de culto. O uso da música está diretamente ligado ao conceito de culto. E o conceito de culto, naquela época e ainda hoje, né, para algumas das aulas da Igreja Apostólica Romana, é o conceito de missa, né? É a missa, na verdade. Então, esse é o contexto. Pode falar, Juan. Quem quiser falar também pode falar, gente. Algumas dúvidas? Nessa questão do canto, eu vi um documentário uma vez que a intenção da igreja na época é que, assim, você chegava na igreja, só as pessoas mais instruídas que tinham acesso, né, o privilégio de cantar, e era uma coisa tão santa para eles, que eu, mero plebeu, não podia nem entender, porque era santo demais, o que é exatamente contra o que Jesus Cristo fez. Quando o véu se rasgou, né, ele me deu acesso ao Pai. Então, assim, negaram ao povo a entender o que Deus tinha para a gente, né? Só isso. É exatamente isso, né? Eles tinham uma separação muito grande das pessoas que eram capacitadas a cantar no culto, né? Que era literalmente o sacrifício de Jesus, e o plebeu, né? O Juan falou como plebeu, mas o povo, de modo geral, né? Então, o povo não tinha capacidade de cantar. Então, de fato, havia essa separação muito grande entre o clero e o povo, né? Aí, meus irmãos, quem quiser falar também, pode falar alguma coisa. E aí chega Lutero. Esse grande conhecido Lutero, que a gente fala dele muito. E ali, então, quais foram os impactos da Reforma Protestante, principalmente de Lutero? Tem uma diferenciação entre Lutero e Calvino quanto à música, né? De modo geral, a gente já sabe. Mas quais foram os pormenores dessa questão? Então, lá em 1517, né, o Lutero coloca, né, prega lá na Catedral de Wittenberg as 95 teses, e a partir de então ele começa a ter ideias, né, e fazer análises teológicas sobre diversos temas. E um desses temas era a música. A gente tem que lembrar que Lutero era um grande conhecedor de música. Ele gostava de música, gostava de arte, e de tudo que envolvia a arte no culto, principalmente. Tem uma frase de Lutero que diz assim: a música é uma dádiva, é um dom de Deus, não um acidente, e não se pode estabelecer com exatidão o que foi dado ao homem por Deus para propósitos tão elevados. Então, ele entendia a música como algo transcendental, algo assim, uma dádiva, um dom de Deus. A maioria dos profetas do Antigo Testamento fez música, que depois não só lhes proporcionava consolação, mas também contagiava e comovia os corações de outros, de modo que o Espírito entrou neles e os persuadiu a obedecer a Deus. Lutero era um músico habilidoso e compôs muitos hinos e canções que tornaram parte integrante do culto luterano. E aí, então, Lutero tinha algumas ideias centrais. Ele, em detrimento da música do clero, como a gente acabou de dizer, na pré-reforma, Lutero entendia a música como um instrumento pedagógico, ou seja, a música como um instrumento de ensino à congregação. Ensino do quê? Ensino das ideias, de fato, da Reforma Protestante. Então, nas músicas, nas congregações, Lutero, e os corais também, Lutero instituiu corais dentro da igreja,
e aí não só corais de clero, mas corais do povo, né, pessoas cantando, nessas músicas, nas letras dessas músicas, havia as doutrinas da Reforma Protestante, havia as doutrinas da Reforma Luterana, principalmente. Além das doutrinas, havia também, através da música, a capacidade de se evangelizar as pessoas. Então, a música passou de ter um contexto e um aspecto só litúrgico dentro da missa e passou a ser um conceito de música para a evangelização. Um exemplo prático disso é que Lutero pegava melodias e músicas conhecidas, por exemplo, que não eram cantadas dentro da igreja. Por exemplo, é como se a gente pegasse o hino nacional brasileiro aqui e colocasse um louvor, uma letra. O Lutero fazia isso, ele pegava melodias conhecidas do povo, e antigamente era muito forte essa questão de cultura, de música, né, de músicas culturais, e ele pegava essas melodias conhecidas e colocava o evangelho nelas, né? Colocava letras nelas que tanto levassem as ideias da Reforma Protestante, tanto evangelizassem também essas pessoas. Então, ele faz o uso, ali é o próximo ponto, da música folclórica, né? Então, músicas bastante conhecidas, folclórica, é isso mesmo, bastante conhecidas para disseminar tanto o evangelho, a palavra, quanto as ideias da Reforma Protestante. Então, a gente já vê que muda a questão da música no culto aí. A música passa de ter um canto do clero para ter o canto congregacional. E aí a igreja começa a fazer parte do canto, né? Então, se hoje nós estamos cantando aqui, advém de Lutero também, depois de Calvino. E corais também. O Lutero faz muito uso de corais mesmo, para justamente disseminar as ideias da Reforma Protestante e também disseminar a palavra. Então, era o meio evangelizador. O uso de corais e o canto congregacional era o principal ponto da música na Reforma Protestante, a virada, né? E isso foi até criticado pela Igreja romana na época, né? A gente vai ver mais pela frente isso. Lutero tinha uma preocupação muito detalhista com a forma. Então, não é só cantar, a música tem que ser bonita também. Então, a gente não vai cantar só uma música simples lá e tal, pobre musicalmente, né? A música, além de levar essas palavras, ela tem que ser bonita, ela tem que chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque a música é uma arte, a música é um dom de Deus, a música é uma dádiva. Ele até cita que a música é como se fosse uma pequena parte de Deus aqui na terra, que Deus deu para os homens, que anjos, os homens cantam, né? Então, ele tinha muito essa preocupação de que a música tinha que atrair também as pessoas pelo ouvido, né, pela beleza dela, e que, a partir daí, então, as ideias da reforma iam sendo disseminadas. E aí também outra questão. Eu falei que no começo que as letras eram todas em latim. E aí Lutero começa a popularizar o canto. E as letras, então, das músicas passam a ser em alemão, que é onde ele estava, e em francês também, que era a linguagem local. Então, a música passa a ter o canto na sua linguagem. É como se a gente aqui começasse a cantar português, né? Basicamente. É algo assim que é meio que óbvio, mas não é muito óbvio. Não era, né? Se a gente entender o conceito de culto para Lutero, o conceito de culto para a Igreja Católica, Apostólica Romana, a gente vai entender que são conceitos diferentes. Por isso, Lutero popularizou na linguagem local os cantos. A palavra cantada, né? O que estava o conteúdo dessas músicas? A palavra cantada. Então, não necessariamente os Salmos, ou não necessariamente Gênesis ou Êxodo, mas a palavra não literal, né? Por exemplo, a gente pega o conceito do Salmo 138, render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Então, a gente pega esse conceito e a gente canta esse conceito. Não necessariamente, não literalmente canta-se render-te-ei graça, Senhor, né? Então, era a palavra de toda forma cantada. Além da palavra, as ideias da Reforma Protestante, e também a caráter evangelizatório. Então, a gente pode dividir nesses pontos, né? A música passou a ser cantada na linguagem local, a música... Quem fazia parte da música não era só o clero, era também a congregação, e havia corais para ensinar, e a música também tinha esse caráter
pedagógico, tinha esse caráter educador, e a forma também da música era muito importante. E aí, como eu disse, o pano de fundo de todos esses entendimentos, tanto de Lutero quanto de Calvino depois, e pré-reforma, passa do entendimento sobre o culto, como a música deve ser inserida no culto. E aí eu vou pedir para os irmãos abrir quem tem o inário aí? 229 do HNC. É uma música escrita por Lutero. E a gente vai ver aqui, nesse hino, uma característica dele. Ele traz uma mensagem. Pode colocar aí, no YouTube? 229 do HNC. Vocês vão ver aí embaixo aí, Martim Lutero. Beleza. Pode parar, por favor. Obrigado. Então, aqui já é uma música escrita por Lutero. Está aqui no nosso inário, né? A gente canta ela e ela traz uma mensagem. A gente consegue entender, né? Que fala do nascimento de Jesus, no caso, né? É uma música bastante conhecida para Natal. E está aqui no nosso inário. A gente também tem outros hinos. Se os irmãos depois tiverem a curiosidade de procurar, de Lutero aqui também, no inário, né? Eu trouxe esse porque esse é menorzinho. Então, aí, essas foram as mudanças de Lutero para a igreja, da reforma para a igreja. As melodias, aqui é uma citação, segundo Lutero, deviam ser fáceis de aprender e de cantar. Compostos ou adaptados textos e melodias deviam ser sempre apropriados um ao outro. A declamação silábica, sem melismas, ou seja, sem dificuldades, né, sem firulas, facilitando a compreensão do texto, preservando todas as características da língua local. O texto e as notas, a acentuação, a melodia e os movimentos, tudo deve vir da linguagem local. Senão será mera imitação, como fazem os macacos. Traduções e adaptações deviam ser bem feitas e perfeitamente adaptadas à forma de falar o local. Então, você vê a preocupação de Lutero com o canto da igreja, com que as pessoas entendessem o que elas estavam cantando. Além disso, a preocupação com a forma, né? Então, não é só você chegar lá e cantar. A forma tem que ser também bonita, também bela. E aí, essas foram as mudanças que a reforma luterana trouxe, né? A igreja luterana, a partir de Lutero, trouxe também. E aí a gente já vê um cara bem conhecido. Um outro rapaz conhecido também, João Calvino. Ele vai ter algumas diferenças com Lutero em relação à música. Eu disse que Lutero entendia a música como um caráter didático. Calvino vai dizer que não necessariamente tem que ser algo didático, evangelístico, né? A única coisa que deve ser cantada no culto é a palavra. E ali é até uma citação, né? Somente a palavra é digna de ser cantada no culto. E aí as pessoas entendem que Calvino só queria que o salmo fosse cantado.
Isso não é verdade. Calvino nunca defendeu que só o salmo fosse cantado dentro dos cultos. Até porque no Saltério de Genebra, Saltério genebrino criado por Calvino e por outros compositores na época, havia o Cântico de Simeão, havia o Decálogo, os 10 Mandamentos, e o Credo Apostólico também. Então a igreja cantava essas 3 coisas, além dos salmos e outras partes da palavra também. Calvino não foi um entendedor de música como Lutero foi. Calvino não foi um rapaz que era perito, né, na música, na melodia, como Lutero foi, que de fato Lutero era músico. Mas Calvino conseguiu se juntar a pessoas que sabiam. E a gente tem 2 figuras bem conhecidas dessa época, tanto para Calvino quanto para Lutero, que faziam composições tanto do Saltério, que eram salmos metrificados, que a igreja de Calvino cantava, e a igreja também de Martin Bucer, em outro lugar da Europa, cantava, que é o Clemente Marot e Teodoro de Beza. Né? Eles foram responsáveis por compor músicas e por metrificar salmos, que é a igreja de Calvino e a igreja reformada em outros lugares da Europa cantavam. Nós vamos voltar de novo àquele terceiro ponto, que fala do conceito de culto. Para Calvino, o culto é um encontro de Deus com o seu povo em que há comunicação. E aí, posteriormente, ele diz, por isso, pelo culto ser um encontro de Deus com o seu povo, é que somente a palavra pode ser cantada. Somente o que Cristo deu ao seu povo, que é a palavra, que pode ser cantada para ele. Nada mais, nada além disso. Então, Calvino tinha uma preocupação muito forte, mais forte ainda do que o Lutero, com o culto, com a liturgia do culto, com a forma de culto. E aí uma citação diz assim, o culto é o encontro de Deus com o seu povo, né? A citação de Calvino, no qual se estabelece um diálogo. Isso a gente entende, que o culto é um diálogo, né? A gente, como igreja presbiteriana, entende que o culto é um diálogo com Deus. Deus fala à sua igreja através da palavra lida, explicada e cantada. E a congregação expressa a sua adoração ao Senhor mediante orações, oferendas e hinos. Santo Agostinho também diz, a pessoa não pode cantar nada mais digno de Deus do que aquilo que recebemos dele. E, de fato, nós não devemos cantar nada que não provém de Deus. E aí, essa frase é de Agostinho, né? Calvino, então, se apropria dessa frase de Agostinho e coloca na Reforma Protestante. Calvino, desde cedo, se preocupou com a música na igreja. Logo, em sua primeira estadia em Genebra, propuseram o cântico congregacional. Mais uma vez, nós vemos também Calvino também propondo que a igreja cantasse, não só o clero cantasse. Os salmos seriam aprendidos, formando-se um coro de crianças que, depois de bem ensaiado, ensaiaria o restante da congregação. Então, para Calvino também havia coros, mas os corais em Calvino tinham simplesmente o conceito de ensinar a igreja a cantar. Então, como se o coral da nossa igreja viesse aqui, ensinasse um cântico e logo depois a igreja cantasse. É como literalmente didático, algo de ensino. Quando retornou a Genebra, né, após sua estada em Estrasburgo, adaptou muitos elementos da liturgia que ali conheceu. A base para o culto das igrejas calvinistas por toda a Europa, Suíça, França, Alemanha, Holanda e Escócia. E eu até trouxe um mapa para não ficar tão assim, abstrato. Está meio ruim esse mapa, né? Tá. Aqui é Zurique, Suíça, Genebra, Estrasburgo. Estão bem pertinhos aqui. E as cores, elas falam onde havia a reforma calvinista, a reforma luterana e o domínio católico. Tudo em amarelo é católico. Em verde ali era onde havia igrejas luteranas e havia o domínio luterano. E em roxo, as igrejas calvinistas, né? Lá na Escócia, com John Knox, em Zurique, com Calvino principalmente, e laranjinha, a reforma anglicana também. Então, só para não ficar muito abstrato, esse aqui era o mapa da reforma na Idade Média. Mapa da reforma no momento lá da reforma mesmo, né? Então, é bem próximo, assim, né? Então, quando a gente fala que Calvino foi para Genebra, ou Calvino foi para Zurique, então são lugares bem próximos. Vou voltar para cá. Calvino, diferente de Lutero, ele entendia os salmos e a palavra
devia ser mais simples. Ok, Lutero entendeu por ser mais simples, para a igreja conseguir entender, mas Calvino queria ainda mais simples. O Calvino não era tão preocupado com a forma das músicas, desde que elas consigam ser cantadas da pessoa que tem 3 anos à pessoa que tem 80 anos. Então, o ancião e a criança conseguem cantar da mesma forma. As músicas eram feitas com essa intenção, de que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, as mulheres, os homens, todos pudessem cantar da mesma forma, de forma igual, sem dificuldade, e que assim o nome de Deus pudesse ser glorificado. Então, Calvino trouxe essa ideia também para o culto. E não necessariamente só os salmos poderiam ser cantados. Nesse período todo, ele fez diversos saltérios, Genebra e etc. E todas essas serviram para o culto. Então, qual a diferença de Calvino para Lutero? Bom, Lutero não era muito preocupado com a forma. Só a palavra devia ser cantada no culto. Os corais serviam para ensino da igreja. As melodias deviam ser simples. Acho que não vou conseguir, enfim. Eu ia dar um exemplo ali no teclado, mas só para os irmãos entenderem que as melodias em si, elas deviam ser mais simples de serem cantadas, nada tão complexo. Somente a palavra devia ser cantada, e isso está diretamente ligado ao conceito de culto. Qual é o conceito de culto para Calvino? De que o culto é uma comunicação de Deus com o seu povo. Então, o seu povo só vai cantar o que Deus deu de fato para o seu povo, né? Só a palavra devia ser cantada. E aí, outro compositor também nessa época, um dos mais notáveis, inclusive, ele viveu e trabalhou em Genebra debaixo dos próprios olhos de Calvino, em parte até mesmo sob a sua direção. A mesma coisa pode ser dita a respeito de Marot, Clemente Marot e Teodoro de Beza, que foram compositores na época, harmonistas e poetas que se envolveram no projeto musical do saltério. O que era o saltério? É como se fosse o nosso inário Novo Cântico, mas só de salmos, né? Então, era o inário do povo. Ao contrário de Lutero e Zwinglio, Calvino não era músico, mas tinha, além de algum conhecimento musical, uma considerável sensibilidade para pensar a presença da música na vida da igreja. Este é o desafio do pastor. Aqui é uma citação de Calvino sobre o culto, né? Aos domingos cantamos algum salmo de Davi ou outra oração extraída do Novo Testamento, outro cântico. Aquele salmo ou oração se canta por toda a assembleia, então a gente entende que é algo assim, não é algo normal, né? A assembleia toda canta, todo o povo canta, não é só o clero que canta. Tanto os homens quanto mulheres com um belo acordo, algo bonito de presenciar. É como se Calvino estivesse aqui hoje de manhã ouvindo a igreja toda cantar. Você deve imaginar cada um tendo o inário em sua mão, daí porque eles não perdem contato entre si. Nunca pensei que pudesse ser tão agradável e delicioso como é. Inicialmente, por 5 ou 6 dias, enquanto olhava para este pequeno grupo, daqueles expulsos de seu país por haverem defendido a honra de Deus e seu evangelho, eu comecei a chorar. Não ao ponto da tristeza, mas de alegria por ouvi-los cantar de bom grado. E enquanto cantavam, rendiam graças ao Senhor, que se agradou em colocá-los num lugar onde seu nome é honrado e glorificado. Então, aqui era um local em que os exilados, aqueles que foram expulsos por serem protestantes, eles se reuniam. E aí Calvino descreve tudo isso, como é que foi essa visita a esses lugares. Então, ele se agradou de ver a igreja cantando, e, além disso, o nome de Deus era glorificado por toda a assembleia, por toda a congregação. Jamais uma criatura poderia crer na alegria experimentada por alguém em cantar os louvores e maravilhas do Senhor em língua materna. Então, também era um estranhamento para ele que a congregação cantasse na língua que eles entendiam, né? Sabiam que eles estavam cantando. Como alguém os canta aqui. Então, essa aqui foi uma percepção de Calvino sobre as mudanças que o canto teve na igreja. E também, Lutero, Zwinglio e Calvino tiveram diferenças quanto à ceia e também quanto à música. Lutero, como eu disse, ele se preocupava com a forma, então os cultos tinham um órgão, principalmente, e tinham canto. Para Zwinglio, o culto não devia ter nada além da voz. Então, o culto devia ser somente a capela.
E aí, uma frase que ele cita é que nenhum objeto inanimado se compara à beleza da voz dos homens, né? Então, o instrumento mais bonito do mundo é a voz. Então, a gente não pode chegar aqui e tocar um teclado que é inanimado. Lutero já entende diferente. Já eram usados os órgãos nos cultos. E Calvino, mais uma vez, ele fica no intermédio disso, né? Assim como na ceia ele fica no intermédio entre Zwinglio e Lutero, ele fica também no intermédio entre Zwinglio e Lutero na música. Não necessariamente os instrumentos não podem ser usados. De fato, a voz é o instrumento mais importante, mais bonito, e é o que Deus deu para o seu povo. Nós devemos louvar a Deus com o seu povo. Mas não necessariamente se embeleza a música, não necessariamente só deve ter a voz, né? E tanto que a gente vê na palavra aqui, no Salmo 137 que a gente leu, harpas, né? O próprio Salmo está repleto de instrumentos que acompanham a palavra. A Reforma produziu um novo tipo de cântico litúrgico, contendo a palavra de Deus e do Evangelho para uso congregacional no culto dominical ou em qualquer outra ocasião. Na Alemanha, esse novo tipo de cântico passou a se chamar coral reformado, ou coral luterano, ou coral alemão, em contraposição ao coral gregoriano, que foi aquele que eu mostrei para vocês no começo, né? Que Gregório instituiu dentro da igreja, que só o clero cantava. Da igreja romana, cantada por 10 séculos, ou seja, por 10 séculos a igreja cantou daquela forma do canto gregoriano. Então, a igreja esteve separada do canto dentro da igreja canto dentro da congregação, por 10 séculos. Na Suíça, com Calvino, era chamado de salmo calvinista, né? Apesar de Calvino nunca defender que só devia ser cantado os salmos dentro das igrejas, a característica mais importante, mais fundamental da música nas igrejas calvinistas eram os salmos. Então, Calvino se empenhou muito em cantar sempre os salmos dentro das igrejas. Não só isso, mas principalmente isso. Aí é o mapa, né? E aí eu vou trazer aqui um ponto importante. Alguém conhece o pessoal aqui? Miquel, você conhece alguém aqui? Eu percebi que você estava... Não é aqui não, né? Passou, você conhece? Algum amigo aí, um conhecido? Esse aqui eu sei que é o Blackford, que era o parente do Simonton, cunhado de Simonton. Aí, ó, o Miquel conheceu ele. Esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro sino da IPB, da Igreja Presbiteriana. E a gente vai dar um pulo, né? A gente está lá em Calvino, lá em 1540, e a gente vem para cá, para 1888, que foi o primeiro sino daqui na Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí, conforme tudo que eu falei, como isso é aplicado a gente, né? Como que Calvino e Lutero se aplicam à nossa realidade hoje? Eu quero só ler aqui um trecho da ata do primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1888. Olha só. Quando o primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana foi organizado em 1888, além de 3 dos 6 documentos da Assembleia de Westminster, que é a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve, ela assumiu como símbolo o chamado Livro de Ordem, um documento que havia sido publicado no jornal A Imprensa Evangélica durante o ano de 1881. Na citação, o segundo parágrafo do ato da primeira sessão do sínodo traz a seguinte redação, e eu vou ler para os irmãos, né? Sobre os documentos dessa igreja. E é engraçado que a linguagem aqui está bem arcaica, né? Por exemplo, símbolos está com Y. Eu ia trazer, mas vai ficar muito texto ali. Então, eu vou ler para os irmãos, eu peço que os irmãos prestem bem atenção. Vou ler, né? Citar. Os símbolos da igreja, assim constituídas, serão a confissão de fé, os catecismos da Assembleia de Westminster, recebidos atualmente, está escrito aqui, atualmente, pelas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, e o livro de ordem publicado na imprensa evangélica, com as emendas já adotadas pelos presbitérios. O livro de ordem era constituído por 3 partes, sendo uma delas um diretório de culto, ou seja, como é que funcionaria o culto, como menciona o capítulo 7 do referido livro.
A constituição da Igreja Presbiteriana consiste de seus símbolos, doutrinas compreendidas na Confissão de Fé, no Catecismo Maior e Breve, juntamente com o livro de ordem eclesiástica. O livro de ordem eclesiástica era o livro de como funcionariam os cultos, não só em culto solene, no domingo, mas culto de casamento, culto de fúnebre, por exemplo. Culto fúnebre, é isso mesmo? Culto fúnebre. O diretório registra a seguinte orientação para o canto na igreja. E aqui a gente vai entrar no momento que importa para a gente. O que esse diretório do culto ensina para que seja cantado na igreja? Então, lembrando, primeiro o sino da Igreja Presbiteriana trouxe para a gente, hein? Do cântico de psalmos, como está aqui, e hinos, ou do cântico de salmos e hinos. Os cristãos têm o dever de louvar a Deus pelo canto de salmos e hinos, tanto no seio de suas famílias em particular, no culto doméstico, como na igreja em público. No cântico de louvores a Deus, dever-se-á cantar com a mente, fazendo-se melodia em nossos corações para o Senhor. Também é próprio que se estude de alguma maneira as regras da música, a fim de que Deus seja louvado docemente, tanto com voz como com o coração. Todos os membros da congregação deverão estar providos de livros de cânticos, inários, a fim de unir-se nesta parte no culto divino. A proporção do tempo do culto que deve ser empregado no cântico de salmos e hinos é deixado à prudência de cada ministro. Ou seja, quantos hinos serão cantados, visto pelo ministro. Seguindo a tradição musical fundada por Calvino, o diretório recomenda que se cantem salmos. De modo distinto também se canta em hinos, canções hoje, que o canto seja entoado com entendimento. Então, esse é o ponto que vai focal, esse é o ponto que vai fechar o que nós aprendemos hoje. E está contido aqui no primeiro sino da Igreja Presbiteriana. Então, novamente, que se cantem salmos e hinos e canções, que o canto seja entoado com entendimento, que o canto verbal seja a expressão das motivações do coração, ou seja sincero e em espírito e em verdade, que os fiéis participem do canto, tendo cada um seu livro de cânticos como auxílio à memória. Esse breve resgate histórico mostra que a recomendação de cantar salmos está presente na igreja brasileira desde os primeiros anos da presença presbiteriana no Brasil. Não só na presbiteriana, mas evangélica. A igreja presbiteriana é uma das primeiras, se não a primeira, a vir para o Brasil como igreja evangélica. Ao contrário das igrejas de língua inglesa, nós jamais promovemos a elaboração de um saltério, E aí é a diferença que nós temos. Mas a gente pode ver que lá no primeiro sínodo já se falava da importância de cantarmos salmos, de cantarmos hinos, da congregação participar do canto. Por quê? Antigamente não era assim, nem sempre foi assim. Então, se os irmãos quisessem cantar, não poderiam, basicamente. A não ser que os irmãos fizessem parte do clero e entendessem latim, e visse de modo distinto o conceito de culto. Mas não o culto como uma comunicação de Deus com o seu povo. Não o culto como uma palavra cantada. Ele conclui, Lutero tocando saxofone ali, é verdade. Daí... Todo mundo poderia participar cantando, o movimento do corpo, igual... Uns falam que veio como o pentecostal, que veio o movimento de palmas, de movimento do corpo, na hora da música. Você sabe me dizer assim? É a Lagoinha, Veio com a Lagoinha lá em 2000, acho. Eu não sei dizer como é que funcionava naquela época. Você sabe, Denilson? A Daniel quer falar aqui para dar o microfone para ele. A música atual nossa tem muita influência do estilo americano, E naquela época, nos Estados Unidos, existia uma divisão entre sul e norte, onde os negros, principalmente no sul, tinham restrições, mesmo sendo evangelizados, eles tinham que se reunir em grupos de negros, certo? E esse estilo foi permitindo tambores, certo? E um modelo de culto que vislumbrava um pouquinho do jeito deles de interagir,
para vir para o Brasil, a gente tem muita influência da Assembleia de Deus, né? Mas a gente tem aí uma influência do negro, né? Principalmente o ritmo que a gente conhece como soul, né? Sendo introduzido nas igrejas, depois, quando há essa mistura, né? A gente acaba trazendo isso de forma cultural. Realmente, você pega um culto na igreja pentecostal, uma igreja batista, tradicional assim, em que majoritariamente são negros as pessoas, é um culto bem assim, e realmente tem essa influência, entendeu? Você quer falar daí? Da questão da bateria. Isso, quando foi introduzido na igreja, foi muita polêmica. Né? Alguns diziam que era até instrumento do diabo. Né? Então, a questão cultural, né? E isso foi introduzido na igreja, essas questões. Porque também lá nos Salmos, louvava a Deus com tamborins. Tamborins era um instrumento, né, de batidos, né? De pele e tal. Mas, então, essas questões aí vem. Depois entrou a questão da coreografia, que foi outra polêmica. Então, isso vem... Calvin não esperava por essa, né? Coreografia. Violão, né? A símbolos. Tá. Mas essa questão que o Adenilton falou realmente é uma influência americana, dos negros americanos, do blues, aquela coisa bem forte, né? E aí, se a gente pegar um culto assim, lá no YouTube, igreja americana, ou pentecostal ou uma batista, né? Lá, o batista é muito... Hoje em dia, de fato, tem se acabado isso um pouco, mas tem igrejas que preservam bastante isso. Os batistas são muito fortes, tem esse feeling negro, né? Aquela coisa na alma. E aí, sobre o que a Adair disse sobre a bateria, quem foi responsável por colocar a bateria no culto foram os Vencedores por Cristo, aqui no Brasil. Foram os primeiros grupos que saíram assim, nacionalmente, né, e quem colocou foram os vencedores. Né, e, de fato, houve resistência muito grande. O Jorge Camargo, que é um dos... fez parte, né, do Vencedores por Cristo, ele fala assim, que ele ia nos cultos, eu não sei se os irmãos presenciavam, e ele via pastores quebrando discos do De Vento e Popa, né? O De Vento e Popa foi um álbum do Vencedores por Cristo, que foi o primeiro álbum a colocar ritmos brasileiros nos louvores. Então, lá tinha samba, tinha bossa, tinha todos os ritmos brasileiros em louvores, né? Quem tiver curiosidade depois, para ouvir em casa, De Vento e Popa, é um disco de 30 minutos. Tem algumas músicas que nós cantamos aqui. E ele via que ele ia em cultos e os pastores, muitos deles, quebravam discos do Vencedores por Cristo. Por quê? Bateria e guitarra. E bateria e guitarra eram instrumentos característicos do rock. E o rock, né, também tinha aquela pegada mais profana e tal. Então as pessoas entendiam que não era coisa de Deus, não. E sim, render graça ao Senhor, né? Então o Vencedores fez um álbum só de salmos, inclusive, né? Oi? Vários álbuns só de salmos, né? Então teve de fato essa questão cultural, né, de bateria, e quem foi que colocou isso dentro das igrejas, assim, de modo generalizado, foram os vencedores, e que a questão cultural, mas também tem essa questão dos salmos sempre serem lembrados, né, fazerem valer o que os nossos pais, né, agora digo como presbiteriano, disseram lá no primeiro sínodo, né? Então, a memória das pessoas que nos legaram, de fato, essa herança foi valorizada no primeiro sínodo, foi valorizada com vencedores ou outros grupos. E, de fato, e aí, para terminar, né, para a gente concluir, então, esse foi um aprendizado para a gente, em questão dos hinos, em questão dos salmos, e para a gente entender também, né, como que nem sempre a igreja cantou, né? Que privilégio é nós estarmos aqui cantando em congregação, ouvir a voz do outro, né? E aqui o Ministério de Louvor se preocupa muito com isso, né? Antes de eu chegar, ou quando eu cheguei aqui na igreja, né, tem pouco mais de 3 anos, eu via isso aqui no ministério, que não era
uma apresentação, mas era simplesmente conduzir a igreja no canto, né? Há uma preocupação também com a letra, há uma preocupação se a melodia vai atender as pessoas, se as pessoas vão conseguir de fato cantar. Isso o grupo aqui de louvor faz de forma assim muito bem, né? Com muita humildade, e que nós possamos não só o grupo de louvor, mas a igreja entender que o canto é um privilégio de Deus para a igreja, que nós devemos cantar mais salmos, que nós devemos cantar mais hinos, porque salmo é a palavra de Deus dada ao seu povo. Salmo expressa uma coisa também que é muito característica dos anos 2000 e desse movimento todo, também de influência americana um pouco, nos anos 2000, né? É a questão de sempre cantar te exalto, te louvo, te adoro, te contemplo. É uma coisa assim muito individualista, né? Então a gente não canta mais igual a gente canta aqui, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, né? Por exemplo, é o que Davi sentia lá no Salmo 142 e em outros salmos também. A gente tem que mudar um pouco os nossos temas, não cantar só te louvo, te adoro, mas Senhor, sou necessitado, preciso. O nosso cenário contém muito isso. Cantar também sobre o amor, a gente canta também, né? De um irmão para o irmão, sobre perdão, sobre todas as doutrinas bíblicas que nos é dada, a gente também tem que cantar e trazer isso para o culto, assim como nós temos trazido. Mas a gente, de fato, entender a importância, né, de nós refletirmos no que nós estamos cantando, nós pensarmos no que nós estamos cantando, e assim o nome de Deus ser glorificado da melhor forma. Eu quero só trazer uma citação aqui do reverendo Alan Kleber também, que é pastor presbiteriano, e ele diz assim: a adoração reformada nada